A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens e dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E nesta semana, vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. A síntese da lição que vamos estudar destaca que a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Então, a ênfase da lição, queridos, é a disciplina eclesiástica. Ela é bíblica e deve ser usada com firmeza e amor para que todo o corpo de Cristo, a igreja, não venha sofrer as consequências do erro de algumas pessoas. Sabemos que todos os homens estão sujeitos a cometer erros, e a disciplina é necessária para a restauração daqueles que cometem algum pecado. É importante ressaltar que a disciplina precisa ser feita com o consentimento da igreja e que aqueles que foram disciplinados não sejam abandonados. Eles devem ser tratados com firmeza, mas com misericórdia e amor. Precisamos amar o pecador, mas odiar o pecado e saber que sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Então, meu querido, quero te convidar. Acompanhe esta semana da nossa agenda de leitura. A nossa agenda de leitura serve como uma preparação, como um devocional diário para a lição que vamos estudar nesse próximo final de semana. E para dar início, queridos, a agenda de leitura de segunda-feira, 17 de maio de 2021, tem como título A Disciplina Eclesiástica é Bíblica. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Queridos, a história da igreja deixa claro aí que já houve muitos abusos com a aplicação da disciplina. Muitas pessoas foram aí excomungadas e excluídas por motivos banais ou por diversas diferenças pessoais entre lideranças e liderados. Era utilizada aí mais como instrumento de intimidação, de interesse e de poder do que com o objetivo de cura e transformação de vida para a salvação. A disciplina eclesiástica tem aí o objetivo de curar, ajudar e restaurar o irmão ou a irmã, que cometeu ali algum pecado escandaloso. Aqui na passagem bíblica, o apóstolo Paulo pode aí parecer muito severo, ao ensinar que os crentes não podem se associar com os que se prostituem. Mas a sua intenção era de preservar a igreja e restaurar a pessoa que se envolveu no escândalo. No caso aqui deste capítulo 5 de 1 Coríntios, que vem detalhar sobre este pecado. A expressão que lemos, seja entregue a Satanás, tem causado aí muitas dúvidas em alguns leitores e teólogos. Mas isso não significava que o membro que estava sendo punido estava definitivamente perdido. Ele não estava sendo condenado. Durante a história da igreja, até personagens importantes do cristianismo, como Crisóstomo, interpretavam aí as palavras do apóstolo Paulo, nesse versículo que lemos, como a aplicação de algum castigo físico muito severo. Todavia, queridos, o texto não aponta para esse tipo de aplicação, mas sim no sentido de disciplina, de excomunhão por um período de tempo, para depois reintroduzi-lo em caso de mudança de comportamento.
Não há como negar que a pessoa disciplinada, que não tenha mais ligação com a igreja, estará mais exposta a ser aí seduzida a continuar nas mesmas práticas, ou ainda a se entregar de forma mais ampla à vida escrava do pecado. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que a disciplina era para a destruição da carne. Logo, se o faltoso mudasse aí o rumo e alterasse o seu comportamento, o seu espírito então seria salvo. Assim, queridos, fica claro que a intenção do apóstolo não era descartar o pecador, mas salvar a sua alma. E este é o principal intuito da disciplina eclesiástica: salvar a alma do pecador. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.